Eu vou estar apresentando para vocês a doutora Nora. Doutora Nora, ela é graduada em Educação Pré-Escolar, também em Psicologia, mestre de Práticas Educativas, Psicologia e Educação Especial. Ela é doutora em Educação Infantil e Familiar, Investigação e Intervenção em Psicopedagogia, pós-doutorado em Autismo, pós-doutorado pela USP. E professora também de lá, do IPEC e do AMBAM, na USP. A doutora vai começar a apresentação dela e no final dos slides o e-mail dela está à disposição de vocês. Bom proveito e boa palestra, doutora. Obrigada. Bom dia, obrigada pela vossa presença. Quero pedir desculpa pela minha voz, fiquei um pouco com rouquidão. Qualquer questão, eu até vou passar já o meu e-mail, porque está no final dos slides e... Assim, entende melhor por aqui. E pode... tá. E podemos não chegar bem ao finalzinho dos slides, que é sempre o meu medo. Então, eu deixo convosco, noracavaco@gmail.com, tá? Então, vamos lá começar. Vou falar-vos sobre autismo e aprendizagem. Eu organizei toda a minha apresentação focando a questão da avaliação, portanto, definir bem o que é o autismo, caracterizar o autismo e depois focar a importância da avaliação, de um correto diagnóstico diferencial, para que depois nós consigamos intervir devidamente no autismo, tá bom? Entendem o meu português? Muito bem. Então, mas o que é o autismo? Aqui algumas imagens que irão passar é do meu centro clínico, portanto, são imagens que eu gostava que, de alguma forma, apesar de autorização, que não fotografassem, tá? Os pais autorizam, mas é sempre um pouquinho delicado. Aqui. Questões importantes são colocadas no nosso dia a dia. O que é isto do autismo? O que é que verdadeiramente estamos falando quando encontramos uma pessoa com características tão peculiares, tão específicas? Por que que temos tanta dificuldade em trabalhar com a pessoa autista? Tá? Então, nós sabemos, e isso as neurociências nos permitem hoje em dia, entender que o cérebro destas pessoas com quadro do espectro do autismo revelam uma movimentação sináptica diferenciada em determinadas áreas. E também temos conhecimento que existe uma fragilidade no corpo caloso, uma fragilidade no sistema límbico e também fragilidade ou comprometimento no lobo frontal. São pessoas que têm comprometidas, de alguma forma, as suas funções executivas. E iremos depois passar, durante a nossa fala, o que é isto de comprometimento nas funções executivas, o que é que isto implica, para entendermos porquê que têm dificuldades na execução, na organização, no planejamento e, por isso, não conseguem, com os mesmos métodos e técnicas de intervenção do profissional, eles não conseguem aprender da mesma forma. E se nós tivermos isto bem presente, não podemos invadir o autista no sentido de exigir destas pessoas competências que não estão desenvolvidas. E para que sejam desenvolvidas essas competências, portanto, nós temos todos os técnicos da área da educação e da saúde que, com um trabalho bem consciencioso, personalizado, adaptado e ajustado àquela criança e ao grupo, em geral, onde ela está inserida, vocês vão potenciar e capacitar essa pessoa para adquirir as aprendizagens necessárias, sem desenvolver outras problemáticas ou patologias que vão agravar o quadro do autismo, nomeadamente, tal como qualquer outra pessoa, criança, adolescente, que possa estar em situação similar, que é a questão da ansiedade, baixa autoestima, desmotivação, porque não se esqueçam, é autista sim, mas é uma pessoa. Não estamos a falar de doença.
Eu acho que nós aqui já estamos numa situação de desenvolvimento pessoal e profissional que não nos podemos deixar envolver por formas de abordar a questão do autismo que vos leve a depois também a percepções, intervenções enganosas na área. Não é uma doença é assim parecida como eu estou hoje, engripada, afónica, com dificuldade de respiração, ou cardíaca, enfim. Isso para mim, sim, são quadros de doenças. Estamos a falar num espectro. Etiologias múltiplas causas, tá? E que é muito importante saber, sim, vários dados a nível de neurológicos, imagiológicos, mas quando nós nos centramos somente de como descobrir o autismo, quais são realmente as causas, é extremamente importante, mas nesta nossa área de intervenção, neste nosso foco, no momento, não é o crucial. O crucial é o que fazer quando se apresenta uma criança, ou uma pré-adolescente, ou um adolescente, ou um adulto, que seja, com o quadro do espectro do autismo. Aí sim, na Europa, em Portugal e no mundo, estamos muito a trabalhar, a intervir na questão da intervenção precoce, porque nós conseguimos detectar os sinais de autismo muito cedo. Fechar um diagnóstico, talvez, de alguma forma, se não tivermos uma equipa multitransdisciplinar, não devemos realizar de uma forma talvez precipitada, ou mesmo que tenhamos muita experiência e conhecimento. O ideal é sempre uma equipe multitransdisciplinar, mas nós sabemos que há sinais logo no estádio sensório-motor, portanto, numa primeira infância, que a criança já revela o quê? Sinais de socialização, porque é isto que nós estamos a falar. Um quadro em que os critérios nucleares são prejuízo na interação social e comunicação e no comportamento. Claro que vocês já sabem que DSM-5 já não há a tríade diagnóstica, ela foi aglutinada numa díade diagnóstica, porque se eu não comunicar bem convosco, não consigo também interagir. É ou não? Vocês não me entendem, não é? Então, por isso acho que tem todo o sentido a forma como está apresentado. Mas bem, vamos passar até lá. Por isso é que eu digo que não vou conseguir os slides todos, que eu adoro falar mais do que passar pelos slides. Então nós aqui sabemos que sim, que o autismo é uma condição de vida, é uma perturbação do neurodesenvolvimento com impacto no comportamento e na interação. Isto é fundamental que nós, técnicos da educação e da saúde, tenhamos presente. Tá bom? E desenvolver um trabalho com base, então, nesses critérios nucleares que eu irei passar a falar. E também, muito bem, quais as fragilidades do funcionamento do autista. É importante saber as fragilidades, sim, mas nós temos que centrar a nossa intervenção, tanto na parte do processo de ensino-aprendizagem, como em qualquer outra área em que implique uma intervenção do terapeuta, nós temos que pensar e nos centrar no potencial de aprendizagem do sujeito, do indivíduo em si, e não nas suas fragilidades. Aqui só para deixar, vocês sabem que mesmo quando nós elaboramos um relatório, quando nós estamos a elaborar um plano educativo individual, quando nós queremos fazer todo o enquadramento, referenciação, todo aquele processo que a nível de escola temos que realizar, nós sabemos que temos que fazer todo o enfoque ao DSM-5, mais os profissionais de psicologia que têm que fazer também um relatório, e agora, em Portugal, na Europa, temos que fazer sempre abordagem à CIF. Vocês não sei se já ouviram falar nesse instrumento, um instrumento de classificação da funcionalidade, em que é mais um instrumento dirigido às escolas, aos professores, mas nós, e aqui agora coloco na posição do psicólogo, mesmo quando estamos em contexto privado, clínica privada, e nos solicitam um despiste da situação do quadro do espectro, eu elaboro um relatório que mando para a escola, para a professora, e a professora, muito corretamente, se eu não faço abordagem à CIF, que é, como já vos falei, é um manual em que tem toda uma codificação dos critérios da funcionalidade, em que nos ajuda a homogeneizar a nossa linguagem,
para que eu não diga que aquela criança é moderada ou severa e a outra colega diga, não, Nora, ele é leve. E então ficamos ali no impasse e vamos àqueles critérios e nos ajudamos e nos ajuda a homogeneizar a linguagem e todos nós temos que perceber o que significa. Então, para que a professora não mande para mim, como já aconteceu, e diga assim, doutora, pode falar numa linguagem que todos entendam, com abordagem à CIF. E ela faz muito bem e nós todos temos que... Então, acho que está a entrar no Brasil. Há várias escolas que já há muitos anos que eu ando por aqui e que nós trabalhamos também com abordagem à CIF. Mas é extremamente importante que vocês saibam quando se fala em elaborar um relatório, o que é que temos que contemplar o mais criteriosos possível, sem senso comum algum, e identificar todas estas questões que são motivo da avaliação, qual o motivo da avaliação, do encaminhamento, o que é que realmente é para ser despistado e não elaborarmos todo um leque ou utilizarmos todo o material de testes que possamos ter e perdemos o foco. E muitas vezes o mal é nós perdermos o nosso foco. O que é que eu quero avaliar? Qual foi o motivo da consulta? O que é que eu pretendo? O que é que está aqui fragilizado? A curto, a médio e longo prazo? O que é mais urgente ou emergente trabalhar? E tudo muito bem, mas pronto, neste caso eu não posso fugir da avaliação, que acho que é extremamente importante. Vou tentar passar aqui estes slides, só para vos dar uma visão, um enquadramento do que é que nós temos que trabalhar quando falamos de autismo. Nós estamos num mundo de inclusão. Não se esqueçam disso, a inclusão, que é a aceitação, que é olhar o outro igual a si mesmo, que é colocar todas as crianças em contexto de escola, porque todas têm os mesmos direitos e deveres. Nós, ditos típicos, e aqueles que apresentam algum tipo de atipicidade que alguém rotulou em algum momento da vida. Então, o mais importante na questão da inclusão, mais do que o que é que eles vão aprender dentro do contexto de escola, é o que todos os outros vão aprender. Não esqueçam isso. Então, a aceitação é a inclusão. Não é uma questão de barreira, não é uma questão importantíssima. As acessibilidades, tudo isto, a estrutura, mas antes de chegar aí, é eu acreditar que posso respeitar o outro, sem hipocrisia social. Eu acreditar que aquela pessoa tem potencial para aprender. Porque eu sou completamente... eu observo tudo na vida. Eu acho que a minha área, eu adoro observar e avaliar todas as situações. Avaliar no sentido positivo, e quando faço uma avaliação negativa, eu tenho que ter logo preparado alguma coisa construtiva para que não destrua ninguém, nem um simples ser que se movimente. E isto para vos dizer que muitas vezes, se nós conseguimos ver aqueles trabalhos maravilhosos de coaches, de treinadores, que ensinam, e se vê uma paixão entre até o animal dito irracional com o seu professor, o seu técnico, o seu coach, como não ensinar um ser humano que tem, mesmo com as fragilidades que possa apresentar, para mim e acho que para o mundo, são as pessoas com mais potencial, mais capacidade, os mais completos e complexos seres que temos no mundo. Então, toda a gente tem capacidade para aprender. Isto não é uma utopia, isto é a realidade. E se eu não conseguir transmitir ou desenvolver uma abordagem que leve aquela criança dentro da sua realidade, que muitas vezes é limitada por fatores externos e não só internos, e por isso nós sabemos, e damos mais, para mim é mais de 50% dessa capacidade de capacitação do aluno pelos fatores externos, pelos microsistemas onde é que estão inseridos, então não valia a pena. Nós sabemos que era limitar, mais uma vez, aquela criança e rotulá-la, fechá-la naquele contexto mais pobre, no que isto possa significar, vamos, em lato senso, do que é isto de pobreza, pobreza de estímulos, pobreza de oportunidades, enfim, tudo isso. Então nós temos que pensar que aquela criança ou aquelas crianças que estão dentro de uma escola, por isso nós não podemos esquecer o projeto educativo daquela escola, que é diferente do projeto pedagógico da escola, não é? O projeto educativo contempla a turma. Que tipo de alunos? Que alunos são estes que eu tenho à minha frente? Quando eu falo em alunos, falo em família, falo em todos os fatores
pertencentes à comunidade educativa. Então eu tenho que fazer o quê? Eu não posso dizer, ele não aprende nada, ele não consegue aprender nada do que eu digo, continua a não ter sucesso. Então eu tenho que pensar ao contrário, avaliar-me também, refletir sobre a minha prática e pensar assim, eu tenho que me adaptar àquele contexto, não é ao contrário. Eu sou portuguesa e estou aqui em São Paulo. Aos poucos eu tenho que me adaptar a esta realidade. E não são vocês que têm que se adaptar a mim. Sou eu que tenho que me adaptar e chegar de alguma forma, mesmo que leve algum tempo, mas tenho que chegar até vós. E se não chegar, depois quem coordena todo este maravilhoso evento logo me há de dar o feedback, uma avaliação, extremamente importante para nós crescermos, para nós melhorarmos ou tentarmos de alguma forma reajustarmos, e nós sabemos que isso é possível, porque nós temos um cérebro flexível, dinâmico, plástico, que nos permite essa adaptação. Não é? E aqui já enveredaria, mas isto eu acho que é extremamente importante para que nós consigamos perceber a nossa prática para além do currículo. O que é que nós estamos a fazer nas escolas? O que é uma escola do século XXI? O que é isto, uma escola globalizadora, multicultural, que pretende implementar e ter bem presente esta questão da inclusão? A inclusão tem que ser algo natural e os autistas têm que estar dentro da escola. Não é? O professor de educação especial tem que apoiar não o autista individualmente, mas sim, em primeiro lugar, dar todo o suporte, o técnico que trabalha com o autista tem que dar todo o suporte à escola, à direção da escola, ao professor do regular, e depois sim, nós trabalhamos individualmente após esse trabalho estar todo desenvolvido. Não do individual para o geral, mas ao contrário. Tá bom? Senão, não serve nada se nós fecharmos só no contexto clínico ou numa sala restrita. Como é que isso é impactante? De que forma é que nós provocamos mudanças, modificabilidade comportamental, melhorias no estado psicológico, social? Como é que nós vamos realmente conseguir essa mudança? Eu já trabalhei, num primeiro momento da minha carreira, desenvolvendo um apoio especializado a crianças fora do contexto de sala de aula. Se vocês me perguntarem o que é que eu senti, várias coisas ao longo da minha experiência. Em primeiro lugar, eu pensei assim, o que é que estou aqui a fazer? Porque entre quatro paredes, eu e ele, ou eles, muitas vezes não verbalizavam, não havia responsividade e nós facilmente podemos cair numa rotina, o que não é desejável, não provoca melhorias nem sucesso a ninguém. Não há um trabalho sistemático, continuado com os técnicos nos momentos cruciais, então nós tivemos que realmente reformular e inverter esta situação. O professor de educação especial, a equipa técnica que está de alguma forma ou na escola ou que faz alguma parceria, seja de clínica privada e que tenha contacto, por exemplo, o psicopedagogo que vai à escola inteirar-se da situação, enfim, todas estas questões têm que estar em sintonia, porque o foco é só um: o bem-estar daquela pessoa, atingir o seu sucesso no geral, tanto a nível do processo de ensino-aprendizagem como a nível global. E isto é extremamente importante. Então, eu não faço diferença nenhuma trabalhando sozinha, eu faço alguma diferença num grupo de técnicos que têm o mesmo olhar que eu tenho. Então, é extremamente importante nós pensarmos no autismo, sim, está cá, temos a família, todos aqueles fatores que podem ser barreiras ou facilitadores. Vamos pensar nisto e ter isto muito bem presente na nossa cabeça. Uma mãe que é ansiosa, que deseja tanto para o seu filho, pode ser uma barreira. E nós temos que saber trabalhar esta mãe, primeiramente, para conseguir realmente trabalhar com a criança. Não é? E utilizarmos aquilo que é mais facilitador. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um amigo, uma avó, enfim. Também temos realmente as dificuldades, sabemos quais são, vou depois passar mais rapidamente, são critérios nucleares que nós temos de ter sempre presentes, nem que vocês colhem no vosso gabinete, dentro da sala de aula. O que é que estamos a falar aqui quando me dizem que eu tenho uma criança autista? O que é que isto quer dizer? Então, nós vemos os comprometimentos e depois, que competências? E nós sabemos hoje, e sabemos diferenciar competência de habilidade. Parece que é a mesma coisa, não é?
mas a competência, muitas vezes nós sabemos que pode ser inato, adquirida, nós desenvolvemos competências, mas com o treinamento. E falando de autismo, tem que ser treinado sistematicamente, de uma forma continuada, persistente, sem ser invasivo, respeitando as expectativas, até as minhas próprias expectativas. O que é que eu quero com esta criança? O que é prioritário? Tudo isso tem que ser um questionamento constante sobre a prática e sobre a pessoa. O que é que eu estou a desenvolver com aquela pessoa? O que é que eu quero? Qual é o meu foco? Não é? Então eu vou desenvolver estas competências treinando. E treinamento implica então o quê? Algo social. São as habilidades. E nós desenvolvemos habilidades com o treino. Por isso colocamos os nossos filhos no futebol, no balé, não é? Em várias tarefas para desenvolver habilidades. Que depois adquirem tudo aquilo que nós pretendemos. Não se esqueçam, colegas, que o objetivo é nosso. O objetivo é do adulto, é do professor, do técnico. A competência é do aluno. E para que eu consiga que ele alcance essa competência, eu tenho que trabalhar arduamente, conscienciosamente, e não me atropelando, sendo muito, muito coerente com aquilo que digo e aquilo que faço, e para isso exige o quê? Um planejamento. Tá bom? E então, já, de alguma forma, abordei a questão. A nível de critérios, nós sabemos já, isto vocês têm, acho que todos nós deveríamos fazer uma leitura sobre realmente o que é que quer dizer tudo isto, mas vamos passar rapidamente. Desculpa. Déficit na reciprocidade socioemocional são critérios nucleares importantíssimos para vocês definirem e não confundirem com outros quadros diagnósticos, está bem? Nós sabemos o quão importante é saber fazer uma boa avaliação, um bom diagnóstico diferencial. Temos os nossos colegas psicólogos que nos ajudam a perceber, temos professores de educação especial que nos dão tudo a nós também psicólogos, vamos aqui mudar, eu mudo de papéis de vez em quando, porque é extremamente importante, porque o psicólogo avalia o quê? A componente cognitiva, mental, e o que é que nos dá o professor? Dá-nos tudo, atividade e participação. É a avaliação do professor de educação especial. Então, quando eu faço todo um trabalho para fazer o meu relatório, para elaborar um plano de intervenção, ele dá-me a questão dos comportamentos. Se ele não consegue desenvolver a tarefa, ou tem opções, ou tem interesses específicos, ou não participa, ou não se envolve, ele dá-me quase metade do quadro, relativamente, se não todo, relativamente ao ponto que eu quero chegar para fazer todo o meu trabalho seguinte. Então, déficit em desenvolver, manter e compreender relacionamentos, eles são... Tenho isto bem presente. Nós, quando falamos em autismo, falamos das pessoas mais verdadeiras que nós possamos encontrar. O autista é literal. Portanto, ele não entende duplas mensagens ou significação implícita, mensagens implícitas. Imagina que alguém me faz assim. Todos nós percebemos de alguma forma que pode ser está atrasada ou já não consegue chegar. Qualquer coisa relacionada... Eles não, se nós não explicamos, olhando para o relógio, portanto tem que ter estes fatores em qualquer situação de aprendizagem. O objeto, visível, palavra verbalizada, tá? E muitas vezes escrita seria o ideal. Escrever, verbalizar e mostrar a imagem. Tem que ser do concreto, tem que ter significado. Para ele temos de ser claros, diretos, simples. Não esqueçamos, eu sou muito expressiva porque acho que desenvolvi... Aliás, é uma característica minha, mas ao longo da minha vida desenvolvi muito isto, até sou um pouco exagerada da minha forma de me expressar, porque isto tem que ser desenvolvido com quem trabalha, tanto em contexto educativo como em contexto clínico, com esta população. Porque nós não podemos esquecer a questão da coerência e de mostrar a expressão da emoção junto à mensagem que queremos dizer, porque eles são literais. Eles não compreendem se não for explicado dentro daquilo que é significativo para ele. E vamos agora desmembrar, esmiuçar o que é isto ser significativo. E vamos aí pegar mais uma vez na questão inicial de perceber que alunos tenho à minha frente. De onde é que eles vieram? De onde? Que tipo de família? E não é para curiosidade. Nós, quando fazemos uma boa anamnese, ou uma entrevista formal ou informal, quando estamos a recolher os dados, temos de saber porquê que os estamos a recolher. Não é só para juntar papel e informação ali, que é informação parasita, não utilizamos para fins nenhums. Não. Nós temos que perceber que família, no sentido de
que estimulação, que vocabulário, como é que esta família funciona, que lugar tem a criança dentro de casa, que lugar ocupa, várias situações que podem ser realmente grandes indicadores e facilitadores também para que eu possa perceber o vocabulário daquela criança, o potencial que ela tem a priori para avançar então. Nós sabemos de dificuldades em partilhar jogos imaginativos, em fazer amigos, revelando uma ausência de interesse nos pares, não é? Por isso, nós muitas vezes vemos, eles manuseiam objetos, eles gostam de estar junto daqueles que não exigem responsividade, que não exigem um feedback, que de alguma forma invade o quadro, não é? Então, tudo isto, desde a idade, nós vamos trabalhando essas fragilidades que de alguma forma estão a surgir, para o quê? Não é que se cure. Infelizmente, ainda não temos cura para nenhum destes graus. E nós ouvimos muitas vezes falar em superação do autismo. Nós o conseguimos fazer, aí sim, felizmente, e por isso nós existimos nas escolas e nas várias áreas da saúde e da educação. Nós sabemos que conseguimos o quê? Minimizar o quadro, prevenir ou remediar, se for uma situação mais gravosa do quadro, as características e os comprometimentos. Eu sei que o meu trabalho sério, consciencioso, intensivo, em parceria com a família, numa corresponsabilidade e numa coterapia, que no fundo é isso que se pretende, de um trabalho multitransdisciplinar, que os pais nos vejam como parceiros. Extremamente importante, que não deixem de delegar sobre vós toda a total responsabilidade. Também não atribuam isso aos pais. Eles não sabem como. Lhes foi dada uma criança com uma forma especial de ver o mundo, de perceber o mundo. E então nós temos que utilizar toda a informação que eles possam dar, e utilizo muito esta frase, quem já me ouviu em alguns lugares pode reconhece esta minha frase, porque eu digo isto sempre: não desista, me ajude a ajudar o seu filho, porque você é que é especialista, você é que é entendida. Sem a sua informação diária eu não vou conseguir fazer nada. Então há um compromisso psicoemocional aqui, há um envolvimento, mesmo que os pais queiram deixar para lá, porque já estão a pagar, estão ali, enfim, ela faz, não. Eu preciso da sua informação, do seu envolvimento, dos seus dados. Preciso que continue em casa, o que só na clínica ou na escola não é possível. É fundamental este envolvimento. Eu faço a minha parte, comprometa-se a fazer a sua, e juntos vamos, com certeza, melhorar a curto, a médio e longo prazo, gerenciando expectativas para que não exista aquela decepção. Olha, vamos mudar de terapeuta ou de professora ou de escola, porque ela não ensina, não sabe ensinar o meu filho não sabe. E não tem a ver com isso. A ausência de comunicação, as fragilidades, comunicação institucional, família, que é uma instituição, escola ou outros contextos, não funciona. Eu não faço nada sem ligar para o psiquiatra ou quando eles são medicados, e preciso da questão de saber mais sobre os psicofármacos, não é? Para saber se aquele comportamento hoje ou ontem que foi assim mais, se tem a ver com medicação, com a dosagem, seja o que for. Liga para mim o psiquiatra, ou o médico, ou o neuropediatra, para perceber o que é que está sendo feito, e nós temos que falar uns com os outros. É uma pessoa que precisa, todos nós. Eu não trabalho se o fono, se o TO, ou psicomotricista, ou que nós tenhamos, ou fisioterapeuta, são extremamente importantes. Todos os profissionais são extremamente importantes. E claro, sempre o professor, porque eles na Europa estão integrados, todos é obrigatório estarem na escola regular. Então, como nós já sabemos, as capacidades são limitadas, mas com estratégias aprendidas podem ser mascaradas. Então vamos falar de desempenho. Aqui talvez eu vou passar assim um pouquinho mais corrido, vocês vão ter a oportunidade, eu vou deixar os meus slides, como já prometi, e de fazer a vossa leitura e mais atenta sobre estas questões, mas como é importante, quando falamos de desempenho, perceber o que é que podemos então
aqui ter em conta. Nós sabemos que o baixo desempenho escolar é um aspecto comum e muito inespecífico na infância e na adolescência. É importante, então, realçar que nem todos os que apresentam baixo desempenho académico, isto é, no geral, têm algum transtorno mental ou algum déficit intelectual, não é? Subjacente ao seu desempenho. Mas a maioria, se não todos, os transtornos mentais que ocorrem na infância provavelmente têm este impacto negativo sobre o desempenho escolar, sendo a dificuldade nos estudos a principal queixa. Isto implica a tal adaptação que nós, dos métodos e das técnicas que nós temos que realmente realizar. E na vossa cabeça, com certeza, vocês podem pensar assim, sim, mas isso é tudo muito bonito, mas como é que eu trabalho com uma turma de 30, quase 40 alunos dentro de uma sala, e mais um autista, e mais um disléxico, ou um hiperativo, enfim, ou então com comorbidade. Pensem assim, colegas, nós somos profissionais da educação. E não é acabando a graduação, senão eu não estudava mais. Parava já aqui. Porque eu erro muito também. Sou humana, portanto não tenho medo de dizer que falho. Mas mais grave do que aceitar que se falha é nós não conseguirmos ter a capacidade de recriar, de provocar a mudança, de dizer, não, este caminho não dá, esta forma que eu estou a trabalhar, esta planificação não funciona, e eu traçar um novo plano de trabalho. Portanto, a tal rigidez e inflexibilidade, isso tem que ser de alguma forma passada, não é? Nós temos que ultrapassar e ir ao encontro daquilo que é essencial e prioritário. Mas aqui pronto, já iria pegar noutras... Ainda dentro desta questão, então, do desempenho, como eu estava, só para concluir então o meu raciocínio, vocês têm que ter bem presentes esta questão. Eu sou profissional, então, da educação, eu tenho que, em primeiro lugar, perceber o que é que está aqui a falhar. O problema é aquele autista e disléxico que está ali, ou é a turma, o grupo no geral? Será que eu consigo ter uma relação educativa positiva, empática, o suficiente para conseguir ter o domínio do grande grupo? Aí é que está o nosso problema. Porque se eu tiver o domínio da turma, uma vinculação com a turma no geral, eu consigo fazer assim um olhar, eles me respeitam, mesmo que não esteja nem aí para a matéria num ponto inicial, mas eles têm uma vinculação comigo que me permite chegar ao pé do autista, ou do disléxico, ou do hiperativo. Vamos agora aqui um bocadinho divagar por as várias situações que nos passam em sala de aula, e estar fazer um trabalho mais personalizado com porque tem o controle estratégico. Se não for das atividades planificadas, eu tenho que ter estratégias para conseguir gerir o meu grupo. Eu digo muitas vezes assim, que Amanda, imagina que neste evento há várias pessoas responsáveis que têm toda uma organização. Quando se fecha a porta e me dão espaço para falar para um grupo, sou eu a gestora desse espaço. Então é a minha obrigação perceber como funciona o meu grupo. Quem é que está assim, quem é que está com o fone, quem é que está ligado no celular. Isso não pode me incomodar. O que pode e que deve provocar em mim é a atenção sobre aquela pessoa que de alguma forma está desmotivada, desatenta, inquieta ou, enfim, qualquer indicador comportamental. Não é, e depois isso remete para outras questões, para que eu possa realmente trabalhar em sala de aula. E nós ficamos desesperados, temos um currículo a cumprir e nós não conseguimos dar conta. E atribuímos, mais uma vez, toda a culpa àquela pessoa que tem um quadro tão específico. E aí vamos pedir recursos, sim, vamos pedir ajuda ao professor de educação especial. Se não temos alguém que, de alguma forma, até mesmo um pai ou a mãe que se disponibilize a ter como participante, a estar algum momento dentro da sala, se não estiver numa sala próxima, enfim, agora é uma questão de gerir, planificar, fazer um subprojeto, qualquer outra estratégia que minimize aquela situação, porque nós sabemos, tendo em conta se é leve, moderado ou grave, que agora devemos, e mesmo em relatório, definir o autismo pelo grau de severidade e não por um conjunto de transtornos, como até há pouco o DSM-4 nos trazia.
não é? Então nós sabemos que agora, e já não deveríamos dizer comunidade Asperger, vocês sabemos e temos que saber o que é que isso é, como é óbvio, mas nós sabemos que agora podemos dizer que é um autista de grau leve, que é aquele autista que nunca tem comprometimento cognitivo, está bem? Mas tem, sim, subcaracterísticas bem presentes, se não muito evidentes logo a priori, no seu comportamento, nas interações, a forma como comunica, o vocabulário, enfim. Vocês veem que é uma pessoa que neste conjunto tem as suas fragilidades, por isso está dentro do quadro do espectro. Ao contrário do síndrome de Rett, não é? E de outros síndromes que eram tão degenerativos, tão limitativos, que foram realmente excluídos do novo. Ok. Então, um diagnóstico definitivo de um transtorno de neurodesenvolvimento requer que as dificuldades de aprendizagem e de comunicação sejam substancial e quantitativamente mais altas do que seria esperado para a idade do indivíduo, bem como interfiram na maneira, então, da forma substancial de funcionamento escolar, laboral ou social. Então, esta avaliação cuidadosa é fulcral e perceber, então, quais as consequências e prejuízos no desempenho escolar que cada uma provoca. E vamos aqui perceber que isto implica, então, esta recolha e percepção da história atenta, tem que ser bem completa, através de relatos dos pais, muitas vezes mesmo aquela conversa informal, de porta, de corredor. Nós muitas vezes recolhemos nos vários momentos indicadores incríveis para que consigamos avançar. Eu aponto, eu indico para outro. Agora temos que perceber, esperem só para ver aqui a ligação. Ok. Temos que ver, quando falamos então em causas do baixo desempenho, fatores importantes que vão nos ajudando a fazer este diagnóstico diferencial. Se há frequentes ataques de raiva incontroláveis, sobre uma linha de base da raiva, irritabilidade persistentes, estamos perante um transtorno disruptivo da desregulação de humor. Se há um padrão de comportamentos antissociais, como faltar a aulas, será que temos aqui um transtorno de conduta? Há recusa em ir à escola, baseada na incapacidade. Oh, que pena, hoje estava convosco o dia inteiro, mas também não posso. Se separar de figuras de apego, como um transtorno depressivo maior. Então, nós sabemos que temos transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos mentais que ocorrem com frequência em simultâneo. E isto prejudica nós conseguirmos muitas vezes fechar um diagnóstico. Eu vou-vos dar uma dica que eu sei que não vou conseguir mesmo passar por tudo. Eu tenho este grande problema, tem a ver também com uma função executiva. Eu acho que é tudo muito importante, então não consigo deletar slides. Mas o muito importante, colegas, é vocês conseguirem perceber realmente para conseguirem trabalhar o que é que vocês têm à vossa frente. E casos muito presentes, eu não gosto nada de ouvir, mas ainda ouço muito quando dizem que é um autista com dislexia, ou que é um Down que é autista, dizendo desta forma, atenção, ou que é um cego congénito com autista, ou que é um autista, bom, ou um esquizofrénico, autista. O que nós devemos dizer é que, em primeiro lugar, perceber qual a patologia base, qual a que veio primeiro. Estamos a falar de um síndrome, não é? Down, é? Nós sabemos a priori que aquela criança, há exames que nos dão explicitamente que aquela criança vem com determinada problemática. Só que há outros fatores que, se nós não tomarmos em conta, provocam desenvolvimento de características autísticas. E se eu fosse uma pessoa pouco ética, e se não passando a informação devida, eu trabalho realmente, percebo a situação, trabalho verdadeiramente sobre aquele quadro e sai do quadro do autismo. E aí eu fico maravilhosa porque não fui correta num sentido, mas os pais ficam encantados e dizem, olha, ela curou o meu filho de autismo. Temos de ter atenção, é que muitas vezes fatores externos, não é? Que claro, da forma como a criança assimila, ela interioriza e trabalha a informação ao longo do tempo, ela vai desenvolvendo comportamentos similares
a um quadro de autismo. Então, nós falamos de patologia A com características autísticas. Tá bom? Nós sabemos qual é, e há vários fatores para conseguirmos perceber o diagnóstico diferencial, por exemplo, a esquizofrenia do autismo. Temos aqui um grupo bastante heterogéneo, vão pensando, depois podem-me criticar mais à frente. Mas nós sabemos que a esquizofrenia desenvolve-se na infância, mas já há uma predisposição para desenvolver o quadro da esquizofrenia e há sempre alucinação, diversos surtos psicóticos que levam a quadros alucinatórios que o autista não tem. Pode ter um episódio psicótico, mas não com frequência. Eu vou dar aqui, que eu gosto muito do palco, um exemplo de um esquizofrénico e de um autista, só para vocês perceberem qual é um e qual é o outro. Vamos agora aqui, já que estamos no período da manhã, temos um dia de trabalho, só para vocês perceberem o que é que nós estamos aqui a avaliar, perceber, é a questão do quê? O que é o autismo? Comunicação social, interação, comunicação, interação e comportamento. Eu não defino agora o esquizofrénico, só vos dei um indicador ou outro, vamos perceber. Imaginem, eu ouvi ali informações sobre a minha entrada, colega, aqui, todo o nosso processo, e se eu fosse autista, dizia assim, tenho que só dar 30 slides, não posso passar 30 slides. Ela disse que é 9h20, 9h20. Se fosse um esquizofrénico, já estou a dizer tudo, então vocês, olha, já me antecipei. Esquizofrénico, como é que diria? Vamos lá pensar um bocadinho. Sim, são 30 slides. Sim, já me disse que são 30 slides. Mas eu já ouvi que são 30 slides. Não posso, é só até as 9h20. Ai, não precisa repetir. Perceberam? Nós estamos a avaliar aqui a fala social. O autista repete, parece que está a comunicar, mas não comunica, porque ele só reproduz frases, enquanto o esquizofrénico vê outra pessoa, ele está falando com alguém, tem um feedback, pergunta, responde, ouve, só para de uma forma simples vocês perceberem o que é que nós estamos aqui a falar, não é? Eu acho que é importante todos nós. O mutismo, extremamente importante. Vocês sabem que pode ser seletivo ou generalizado, não tem ausência da fala, não é? Que está muito presente nos autistas, mas para diagnóstico diferencial, nós sabemos que o mutista não tem problemas de interação, de afeto, não tem todos aqueles... Pegando no início da minha fala, vocês ouviram que eu disse que havia áreas do cérebro prejudicadas com alguns comprometimentos que levam a que estas situações ocorram. Portanto, o que está presente num dos transtornos e o que não está no outro. Vamos assim só para ver se eu consigo passar também. Comorbidades presentes no autismo, temos o TDAH, que nos dificulta realmente um pouco o trabalho, não é? Toda aquela agitação, por isso nós temos que ter para as nossas terapias, o nosso trabalho, ter frutos mais consolidados. Nós precisamos então dos médicos, que são nossos parceiros fulcrais. Depois de estar equilibrada realmente a situação, nós sim, as terapias continuarão sempre, porque vocês sabem que os fármacos acalmam toda uma sintomatologia, todas umas características mais perturbadoras, mas é a terapia que realmente trata a situação. Ok? Só aqui também. Então, é importante procurar um profissional de saúde mental e para solicitação da avaliação e realmente perceber o que gravidade, que problema é esse que temos para que não façamos estas confusões. Então, com o início, problemáticas comportamentais, com o início no começo da infância, que são mais frequentes, temos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a oposição desafiante, transtorno disruptivo de desregulação do humor, do autismo, do movimento estereotipado, do desenvolvimento intelectual. Isto, de alguma forma, estão aqui comórbidos. E o diferencial entre eles também é, claro, perceber. E quando é que eles surgem associados. Mais uma vez, só para vocês perceberem. Ok? Aqui mais falei, portanto, vou passar. A questão de que ajuda a diferenciar um transtorno do outro. Da linguagem, se temos um autista
no quadro que já tem perturbação da linguagem e da comunicação, não podemos atribuir outra patologia, não é? Que é tão específica. E nós sabemos que, a nível de dificuldades de aprendizagem específicas ou generalizadas, não existe nunca transtorno também cognitivo, nenhum déficit intelectual. Se existe também, tem a ver com toda uma funcionalidade neurológica que também mais ou menos grave e mas que rapidamente conseguimos trabalhar. É diferente da literalidade de compreensão do autista. Também a nível da deficiência intelectual, aqui só um bocadinho do diagnóstico diferencial de um autista com quem tem um déficit intelectual. Eles nunca têm também dificuldade no relacionamento, ao contrário do autista. Quando nós confundimos, já fui visitar muitas instituições que disseram é tudo autistas, okay. E eu, se encontrei lá 2 autistas, foi muito. Eram todas outras patologias e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que se passa? Temos que rever todo, e por isso eu apelo a todos vós para que estejam atentos a estas questões. Pronto, então, quando estão presentes outras dificuldades, é difícil realmente fechar um diagnóstico, mas posso-vos dizer hoje, não dá para apresentar, vou só passar só um bocadinho. Então, se terminássemos com este filmezinho e depois questões, talvez... Já agora vamos ver, eu acho que dá-nos uma ideia realmente do que são, ou que as nossas escolas não devem ser, e que eu até vos posso deixar este videozinho sobre aquilo que nós muitas vezes estamos a fazer inconscientemente com as nossas crianças. Nós estamos aqui para provocar a mudança, não é? É refletir sobre a nossa prática e ajudar a ajustar. Culpabilização. Alguém é culpado por aquele comportamento desajustado? Tudo que provoca a mudança, não é? Leva a alguma estabilidade também. Este também dá para hiperativo. É um autista hiperativo, pronto, como devem calcular. Tem a comorbidade. E depois a questão da avaliação, não é? Os fármacos, temos que pedir.
fugir do lugar. Dos fármacos é muito importante, mas falta o resto, não é? Para que eu consiga. Então, a segregação, a exclusão, não é? Porque revela-se uma pessoa atípica a nível da... relativamente aos outros. E com um bocadinho de sorte ele vai cair aqui no Andeia. Não tarda muito. Ele vai... Ele não só... Vem a mais, não é só ele. Portanto, deixa-me ver aqui. Só para... Eu acho que é muito elucidativo tudo aquilo que, de alguma forma, nós temos de ter, mais uma vez, refletir, ter consciência que estamos a trabalhar com pessoas que têm particularidades, têm formas de ser e de sentir ou de exteriorizar diferente das nossas. O autista não deixa de sentir, tem vários, tanto em sala de aula como em... E aqui já vou... Eu queria tirar para colocar no final, no último slide, se conseguir ajudar. Que tem até ideação suicida, alguns autistas leves até moderado, que se percebem que são... não sei qual é a palavra correta aqui no Brasil, zoados, gozados, ridicularizados pelos colegas, que não conseguem aprender. E isto porquê? É difícil até por imitação eles aprenderem, e nós, numa fase inicial, ensinamos por imitação, nós servimos de modelo, fazemos depois junto e damos autonomia para fazer. E claro que eles aprendem, como é óbvio. Eu tenho o privilégio de ter professores, colegas, professores universitários autistas. E até com algum, a nível de interação, até são bem moderados e com alguma resistência bem invisível. Até. E, portanto, tudo é relativo pela forma como nós conseguimos chegar até eles, pela forma como nós conseguimos nos ajustar e nos adaptar às particularidades que eles nos dão. E esse olhar clínico que nós temos, esse olhar psicopedagógico, no sentido de perceber como é que eu então vou chegar, o que é que ele gosta para me aproximar. Por isso, muitas vezes utilizamos a estereotipia que nós queremos eliminar como o maior instrumento que nós temos para chegar. Aquele menino,
pode ir até ao final, sempre. Aquele que vocês viram na imagem, o André, que eu posso falar sobre ele, veio inicialmente com o diagnóstico de hiperatividade severa, super agressivo, com um percurso de escola péssimo, porque ele aprendeu, internalizou, padronizou, que eles são muito rígidos nos padrões. Eles sabem que se fazem assim, se a pessoa se assusta, e fazem outra vez, e se a pessoa se assusta, padronizam. Então, eles internalizam que aquilo, de alguma forma, é uma recompensa para eles na aquisição ou evitando entrar numa sessão ou numa aula que eles não querem. Portanto, temos que ter isso muito em conta. E nós temos ferramentas importantíssimas. Sabemos que eles são literais, que não são espontâneos, que não têm uma criatividade desenvolvida espontânea. Não têm. O que eles têm uma grande capacidade, isto tem a ver com toda a funcionalidade, a ativação sináptica, umas áreas mais desenvolvidas e capacidades mnemónicas em alguns incríveis, e reproduzem ao detalhe determinadas situações. Nem todos os autistas são assim. Nem todos os autistas também têm estereotipia. Mas quem tem, nós utilizamos para perceber. Só para vos deixar e finalizar com o André neste sentido. Hoje a mãe diz que eu já não faço nada com ele. Já ultrapassámos até a barreira. Mas porquê? Ele sabe que eu estou fora. E a condição dele ficar bem com os colegas é eu levar toalhitas da TAP. Imaginem, do avião da TAP, umas toalhitas. E eu chego, ele já sabe que socialmente ele não pode saltar nem rodopiar. Ele já é um jovem final da adolescência. Ele tem 19 anos agora. Foi um estudo, foi um trabalho. Houve momentos mais transversais e depois tive bastante tempo e estou ainda com ele. Quando chego, a mãe ri-se porque já sabe o que é que vai acontecer. Nós vamos para uma sala, fechamos a porta, pedimos licença, fechamos a porta e saltamos os dois e rodopiamos muito. Porquê? Porque ele assim entende o quão ou quanto eu estou feliz por também o reencontrar. É uma questão de saber, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de nós desenvolvermos a nossa pessoalidade para conseguirmos ser profissionais diferentes. Todos vocês ouviram a mesma informação. Agora, o uso que vocês irão fazer desta informação está nas vossas mãos. Não é? Eu tenho a minha corresponsabilidade, mas o maior mérito é sempre de quem retém a informação e do uso que se faz da informação. Muito obrigada pela vossa atenção. Um bom dia de trabalho. Obrigada, doutora Nora. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada.